Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Danilo Andrade. Meu grupo ficou responsável por falar das leis trabalhistas, da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Meu grupo é composto por mim, pelo Breno Alves, pelo Bruno Alves, pelo Erivelton Viana, pelo Heitor Casimiro e pela Isabela Oliveira. Vou falar um pouquinho do objetivo e para que ela foi criada e um pouquinho da história da CLT. Bom, Bom, porque o principal objetivo da CLT é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. A ideia em criar essa legislação foi criar uma legislação que atendesse tanto a necessidade de proteção do trabalhador dentro de um contexto de serviço. Essa legislação ela atende a necessidade tanto de proteção do trabalhador rural quanto do trabalhador urbano. Desde o início, desde que ela foi criada, ela já sofreu diversas variações. Os principais assuntos da CLT registro de trabalho, jornada de trabalho, período de descanso, férias, medicina de trabalho, dentre outros fatores que afetam o trabalhador. Eu vou falar agora um pouquinho de como surgiu a CLT. Em 1888, com o fim da escravidão, foi que começou as principais discussões sobre o direito de trabalhadores. Eles queriam solucionar, trazer formas de solução do conflito existente entre ambas as partes. Em 1901, teve um aumento significativo na quantidade de greves operárias. Os trabalhadores começando a buscar seus direitos. Foi até então que eles conseguiram, nessa época, eles conseguiram reduzir a jornada de trabalho de 12 horas para 10 horas. Em 1912, houve o primeiro Congresso Operário realizado no Rio de Janeiro, em que foi proposto a criação já das leis trabalhistas. Após a Primeira Guerra Mundial, houve o Tratado de Versalhes, né? Esse tratado ele garantiu a criação da Organização Internacional de Trabalho, que é a OIT. E nisso impulsionou a formação de um direito de trabalho mundial. Naquela época havia conflito entre o capital e o trabalho e era visto como uma das principais causas de desajustes sociais que existiam, desajustes sociais e econômicos. Foram esses movimentos precedentes à CLT que forçaram o governo Vargas a estabelecer uma legislação trabalhista brasileira, que ao mesmo tempo que atendia uma série de reivindicações da classe operária, também estabelecia um controle maior por meio de sindicatos. A CLT ela foi criada pelo Decreto-Lei número 5.452, dia 1º de maio de 1943, durante o período do Estado Novo. 2 anos antes desse período de criação, Getúlio Vargas já tinha assinado também a criação da Justiça de Trabalho. A consolidação das leis trabalhistas era uma necessidade do governo em uma resposta à massa trabalhadora que estavam se mobilizando e se fortalecendo com o tempo. A consolidação unificou toda a legislação brasileira existente no Brasil e foi um marco por inserir de forma definitiva esses direitos trabalhistas, né? Olá pessoal, meu nome é Edivelton, eu vou dar prosseguimento da história de como surgiu a CLT. Então, usando como referências, alguns analistas afirmam que ela tenha sido fortemente inspirada na Carta del Lavoro, do governo Benito Mussolini, que foi um documento do Partido Nacional Fascista que apresentava orientações que guiavam as relações de trabalho de empregador, empregado e o Estado. Entretanto, foram utilizadas, de fato, outras fontes materiais. Citamos 3. O primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi um evento realizado em maio de 41, aos 50 anos da CLT, organizado por 2 pesquisadoras que queriam trazer mais ideias e novas atualizações para essa CLT. Outra fonte material foi as Convenções Internacionais do Trabalho, que foram convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que vinham também com o objetivo de atualizar e trazer mais benefícios à CLT. Uma outra fonte material foi a encíclica Rerum Novarum, em que em português significa das coisas novas. Essa carta foi aberta a todos os bispos e ela tinha condições das classes trabalhadoras, que eram
bem especificado as condições de trabalho ideal para essa condição, para essa classe trabalhista. O fim da exploração da mão de obra barata veio em decorrência da CLT, porque as crescentes contratações de serviços e assalariados impulsionaram os debates para que fizesse essa consolidação. Então, com o avanço da consolidação, novas atualizações e novos benefícios, começou a despencar o fim da mão de obra barata, e na medida que a máquina ia substituindo o homem, um exército de desempregados se formava. Então, garantir com que esses poucos empregados ficassem trabalhando, era necessário que tivessem benefícios. Então, a CLT vinha para garantir isso. A CLT era composta por 8 capítulos, que abrangem e especificam direitos de grande parte dos trabalhadores brasileiros. Nesses seus 8 capítulos, é distribuída por 922 artigos que abrangem informações como a identificação profissional, duração da jornada de trabalho, salário mínimo, férias anuais, proteção do trabalho da mulher e do menor, previdência social e outras regulamentações dos sindicatos das classes dos trabalhadores. Entretanto, essa CLT ela carece de atualização, porque seus aspectos burocráticos e excessivamente regulamentadores fazem com que, especialmente, a simplificação dessas normas caiam diretamente para pequenas empresas. Então, ela meio que é monopolizada, uma parte dela não abrange a todos os trabalhadores. Então, carece de atualização para que abranjam todos os trabalhadores, todas as classes trabalhistas. Meu nome é Isabela e eu vou falar quais os principais ganhos que os trabalhadores tiveram com a CLT. A identificação profissional. No caso, a carteira de trabalho é um documento obrigatório que todo trabalhador deve ter. Nela vai estar registrada toda a vida profissional do trabalhador e com ela ele vai ter direito aos outros benefícios. A duração do trabalho. O tempo máximo de serviço diário deve ser de 8 horas e não excedendo 44 horas semanais. A realização de hora extra é um acordo entre as partes. O trabalhador não é obrigado a fazer. O trabalhador tem direito a um período de descanso de 11 horas entre jornadas e em casos em que a jornada de trabalho excede 6 horas diárias, ele tem direito a um período de 1 hora de intervalo para almoço. O trabalho noturno dura 7 horas e ele é considerado equivalente a 8 horas de serviços diários. E no caso do trabalho noturno, ele tem um acréscimo de 20% por hora. O salário mínimo é a garantia de salário mensal que o trabalhador tem para suprir suas necessidades básicas. Em casos de condições insalubres ou perigosas de trabalho, o trabalhador tem direito a um acréscimo em seu salário mínimo. E o período para pagamento do salário mínimo não pode exceder 1 mês. As férias anuais. Após trabalhar 12 meses, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Caso ele tenha alguma falta não justificada no período que ele trabalhou, essas férias serão descontadas. E vale ressaltar também que o empregador tem até 12 meses para considerar as férias do trabalhador. O 13º salário. É o salário extra pago no final do ano a todo trabalhador. Beneficiários do INSS também recebem. A segurança e medicina do trabalho. São medidas e leis que garantem a qualidade de vida e proteção ao trabalhador, que vai se proteger de condições perigosas de trabalho e de acidentes, vão garantir a saúde do trabalhador. Proteção do trabalho da mulher. A mulher, ela tem a proteção contra a discriminação na hora de ser empregada e tem direito à igualdade. Ela tem a proteção à maternidade. No caso, se a mulher estiver grávida, ela tem seu trabalho garantido por até 5 meses após o parto. Ela tem a licença maternidade de 120 dias após o parto e a licença médica, caso o médico constate que ela tem uma gravidez de risco. Proteção do trabalho do menor. O menor ele pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade. Certas condições que são diferentes para os menores dos adultos são algumas especificações quanto à jornada de trabalho
E algumas condições de trabalho também não são permitidas aos menores. A segurança social, no caso da aposentadoria, para homens acima de 65 anos e mulheres acima de 60 anos, caso eles tenham contribuído com o mínimo de 180 meses com a contribuição do INSS. Eles têm direito à aposentadoria, que no caso vai lhes render 70% do seu salário mensal. A pensão por invalidez. Caso o contribuinte tenha contribuído com no mínimo 12 meses e o médico constate que ele não está apto ao trabalho, ele vai receber a pensão por invalidez. A pensão dependente. Caso o contribuinte chegue a falecer, sua família vai ter a pensão e no caso será o esposo ou esposa e os filhos abaixo de 21 anos de idade. E a licença médica. Caso o médico dê uma licença ao trabalhador e ela for menos de 15 dias, a empresa vai arcar com o pagamento do trabalhador. Caso seja mais de 15 dias, cabe à Previdência Social, no caso o INSS, arcar com o pagamento do trabalhador. Das conquistas da CLT está em relação a demissões. Essas podem ocorrer de duas formas: por iniciativa do empregador ou do empregado. Se for por iniciativa do empregador, as demissões podem ser sem justa causa ou por justa causa. Quando o funcionário é demitido sem justa causa, o empregador deve avisar o trabalhador com no mínimo 30 dias de antecedência. Este é chamado aviso prévio. Se por acaso o empregador queira que o trabalhador cumpra o serviço nesse período, o trabalhador pode optar por reduzir por 2 horas diárias sua jornada de trabalho ou não trabalhar nos últimos 7 dias. Esse aviso tem como objetivo garantir que o trabalhador consiga uma chance de arrumar um novo emprego. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem os seguintes direitos: aviso prévio, receber valor de sua última remuneração, 13º salário proporcional ao tempo de serviço, férias vencidas ou proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao abono constitucional, pagamento de multa de 40% sobre o montante depositado em sua conta vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que é um direito previsto na Constituição, e a liberação do saldo existente em sua conta vinculada do FGTS. Se o empregado for demitido por justa causa, deverá ser comprovada a causa da demissão prevista no artigo 482 e as alíneas na CLT. Caso contrário, o empregador não poderá fazer a demissão por justa causa. Nesse tipo de demissão, o empregador recebe o 13º salário vencido ou proporcional e as férias vencidas com acréscimo de 1/3 referente ao abono constitucional. Se o empregado tiver menos de 1 ano de contrato, não receberá as férias proporcionais e nem o FGTS. Em relação ao seguro-desemprego, este é concedido exclusivamente ao empregado inscrito no FGTS, por um período mínimo de 15 meses, contado da dispensa sem justa causa. Para receber o seguro-desemprego, o trabalhador não poderá estar recebendo nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. O seguro só é pago caso o usuário não possua renda própria de qualquer natureza e consiste no pagamento de um salário mínimo por um período máximo de 3 meses a cada período de 16 meses de trabalho realizado. No caso de empregados domésticos, além de documentos necessários para retirar o seguro-desemprego, é necessário também a declaração do documento de requerimento do seguro-desemprego doméstico de que não recebe nenhum benefício de prestação continuada e não possui renda própria suficiente para sua manutenção e da sua família. Além desses benefícios, o trabalhador ainda tem o direito ao PIS, que é o Programa de Integração Social, e ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O trabalhador deve ser cadastrado pelo empregado, o empregado deve ser cadastrado pelo empregador na sua primeira admissão e uma única vez. Quem ganhou até 2 salários mínimos mensais, em média no ano base, tem direito ao abono salarial, que é igual a um salário mínimo a mais todo ano. Funciona como um 14º salário para o trabalhador.
Para isso, o trabalhador tem de estar se cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada no ano base por pelo menos 30 dias e ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, que é o RAIS. Tem direito aos rendimentos os trabalhadores cadastrados até 4/10/1988. É importante saber que o benefício do PIS é um complemento de renda. Assim, quem deixar de passar o prazo para o recebimento se entende que não necessita desse complemento. Por isso, que aqueles que não receberam até a data designada pelo governo perdem o benefício. O PASEP tem o mesmo processo de pagamento e benefício, só que é válido apenas para os servidores públicos. Oi pessoal, meu nome é Bruno, vou falar um pouquinho sobre as críticas sobre a CLT. Bom, atualmente há uma necessidade de uma revisão para adequar a consolidação das leis trabalhistas à realidade atual da sociedade brasileira, pois a mesma foi criada em 1943, como foi dito, né, e já se passou, e ao longo desses 70 anos, boa parte desses artigos já são obsoletos ou mesmo já precisam ser inteiramente retirados do seu texto. Mas no que tange a CLT, não é que ela é necessariamente velha, mas sim que ela não foi constantemente atualizada, se adequando à modernidade do nosso Brasil. Segundo especialistas, os problemas que mais em comum, que mais atrapalham a CLT ao longo de mais de 7 décadas, são a inflexibilidade, o seu protecionismo exagerado, o anacronismo e sua complexidade. A gente agora vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, a flexibilização. A legislação acerca da CLT ela é de um período onde os colaboradores tinham um grau de instrução muito menor do que o de hoje. Isso fez com que era necessário que se criasse uma CLT, como a gente vai ver mais na frente, muito rigorosa em cima disso. Então, no entendimento das indústrias e nos estudiosos, flexibilizar no direito trabalhista é o mesmo que se der uma legislação que abre espaço para negociações coletivas, de tal forma que o empregado e o empregador, através de convenções, consiga, e o empregado assistido pelo seu sindicato, consigam entrar em algum tipo de acordo, de tal forma que o Estado fique de fora. E o próprio empregado consiga ver o que é melhor para ele. A grande reclamação e mesmo o grande exemplo de inflexibilidade da CLT é em relação à hora extra. A hora extra, na verdade, é um clássico de inflexibilidade. Isso porque, para a Justiça do Trabalho, 1 minuto a mais de trabalho quer dizer que isso já é hora extra. E a Justiça também entende que o trabalhador não pode chegar nem 1 minuto antes e nem sair 1 minuto depois daquele horário determinado do seu trabalho. E em grandes centros, por exemplo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, ou grandes centros pelo mundo, espalhados pelo mundo, isso é quase que impossível, devido, por exemplo, ao trânsito caótico que essas cidades possuem. É inviável para o trabalhador que ele consiga chegar no horário determinado. Bom, o protecionismo. O protecionismo, ele ocorreu quando, na sua criação, a CLT teve como foco o trabalhador. E naquela época, o Brasil estava começando a se industrializar, ali em meados de 1940, e o trabalhador brasileiro, na verdade, ele desconhecia os seus direitos. Aí o que o Estado fez? Com medo que essas multinacionais que estavam chegando, e mesmo as empresas brasileiras que estavam começando a se desenvolver, usasse o trabalhador de forma quase que escrava, o governo brasileiro criou uma lei, a lei, no caso a CLT, para amparar esse trabalhador, para proteger esse trabalhador. Só que essa lei ela ficou com uma proteção muito grande, demasiada, de tal forma que nos moldes da indústria hoje, isso acaba atrapalhando a indústria até, segundo os especialistas, e a própria indústria, até o crescimento mesmo e até novas contratações. Bom, outro assunto bem discutido em relação à CLT é sobre o seu anacronismo. Isso porque a mão de obra na época,
meados de 1943, quando foi criado a CLT, e a atual, a necessidade de mão de obra qualificada já são totalmente diferentes. Por exemplo, naquela época não se usava o trabalho intelectual, e hoje é um tipo de trabalho bem difundido. Naquela época também não se existia telefone celular, internet, circuito fechado de televisão, e-mail. E hoje esses temas são um dos maiores problemas para as indústrias. E a CLT ela não versa sobre esse tipo de assunto. É tanto que, hoje em dia, até os gestores já estão se adequando às novas formas e horários de trabalho dos seus empregados. De tal forma que eles estão flexibilizando os horários e prevalecendo, estão focando mais em cima da criatividade dos trabalhadores, não mais naquela rigidez dos horários. Bom, em relação à complexidade da CLT, que é outro assunto que é bem discutido no meio pelos especialistas, é que o texto da CLT ele possui mais de 992 artigos. Isso ainda contando que o direito do trabalho também versa sobre normas regulamentadoras, sobre portarias, decretos. Isso faz com que a CLT fique extremamente abrangente, mas o pior de tudo é que ela fica contraditória. E quando profissionais que estão relacionados ao assunto precisam ir na CLT buscar qualquer tipo de referência, fica um pouco difícil, fazendo com que esses profissionais necessitem de assessoria jurídica para poder estar aplicando e mesmo esclarecendo dúvidas sobre a CLT. Bom, agora vamos falar sobre a visão das empresas sobre a utilização da CLT. Na visão das empresas, essa burocracia, essa robustez da CLT faz com que isso impossibilite o crescimento econômico do país. E essa impossibilidade de crescimento econômico, de certa forma, afeta a oferta de trabalho. Então, para as empresas, se a CLT fosse mais flexível um pouco, seria interessante para que aumentasse o crescimento econômico e com isso tivesse também uma oferta de trabalho. Bom, isso é verdade. Os especialistas já há um consenso entre especialistas da área que isso realmente pode acontecer. Entretanto, alguns estudiosos também alertam que para um crescimento real, para se ter um crescimento real econômico, também é importante se ter uma carga tributária mais justa e igualitária, que será mais decisivo para o crescimento econômico do que a própria flexibilização do aumento da própria flexibilização da consolidação das leis do trabalho. Tchau. Tá bom também. Só o gaguejinho, não aqui, mas... Meu nome é Heitor, vou dar continuidade à apresentação referente à CLT, fazendo um comparativo de outras leis trabalhistas com a CLT. Começando a falar dos Estados Unidos, eles possuem um sistema similar ao Ministério do Trabalho, que é denominado US Labor Law, que regula todas essas condições referentes ao trabalho a partir de uma lei federal denominada Fair Labor Standards Act, que de tradução representa Lei de Padrões Justos de Trabalho. E essa lei ela regulamenta alguns pontos principais dessas condições de trabalho. Mas interessante é que nos Estados Unidos existe uma situação de maior autonomia das leis estaduais frente às leis federais. Como, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo ele é determinado por leis federais de acordo com a hora trabalhada. Mas realmente o salário mínimo ele é determinado a partir do maior valor proposto, fazendo comparação entre as duas leis, a federal e a estadual. Sendo que no Brasil é um valor fixo determinado para todo o território nacional. Com referência à jornada de trabalho. Também nos Estados Unidos ela é de 40 horas por semana, e a lei não determina com referência às horas extras. Não tem limite para essas horas extras. Então, quando cumprida essas 40 horas semanais em uma jornada de trabalho, é pago o valor de 1,5 referente ao valor de uma hora de trabalho. Outra questão também a respeito das
férias e feriados, né? A lei americana ela não determina, não regulamenta nenhuma condição a respeito disso, sendo que isso fica um fato para ser combinado entre o empregado e o empregador. Bom, falando do Japão agora, eles possuem leis trabalhistas que regulamentam algumas as condições de trabalho. Porém, a relação entre empregador e empregado ela é bastante estreita, porque ela é feita a partir de contrato. E esse contrato ele deve ser bastante explicativo, porque ele deve conter todas as condições do trabalho que deve ser realizado. Como, por exemplo, ele deve conter a jornada de trabalho, o local de trabalho, o tipo de serviço que vai ser realizado, o salário, os descontos feitos no salário, e até mesmo as férias, né? Assim como outras questões. O salário mínimo lá, ele é determinado por lei federal, mas ele varia de acordo com o estado, com a região, né? E com o tipo de serviço realizado. A jornada de trabalho no Japão ela é determinada por lei e ela é de 8 horas por dia e 40 horas por semana. E se caso houver necessidade de ou trabalhar em dia de descanso ou prolongamento dessa jornada semanal, deve passar por formalidades legais para realizar essa alteração. E para o caso de extensão dessa jornada de trabalho, deve ser acrescido 25% sobre o salário referente aos dias úteis. E para o trabalho nos dias de descanso, deve ser acrescido 35% no salário. No que se refere às férias, como eu já havia falado, já é combinado no contrato, e os feriados, eles chamam os feriados, na verdade representam um descanso, porque a lei determina que para cada jornada de trabalho, o empregador deve dar um dia de descanso para o empregado. E de certa forma isso é acumulativo. Como, por exemplo, se o empregado acumular quatro jornadas de trabalho, ele deve receber 4 dias de descanso. Falando agora do modelo trabalhista alemão, ele é baseado em 3 pilares. Com forte redução da interferência do governo e maior responsabilidade dos sindicatos. O primeiro pilar o emprego estar condicionado a contrato. E esse contrato ele é negociado pelos sindicatos com os empresários de cada setor. O segundo pilar está na força dos sindicatos, porque eles têm a responsabilidade de negociar o salário, a carga horária e os demais pontos. Ele também tem assento no conselho das empresas, com o objetivo de monitorar a execução do contrato. O terceiro ponto é com relação à manutenção do emprego acima das medidas de proteção ao trabalhador. Por exemplo, no Brasil, se uma empresa demite algum empregado, o empregado ele recebe alguns benefícios, como, por exemplo, uma multa de 40% do FGTS. Já o trabalhador alemão ele pode renegociar a jornada de trabalho, né, com o objetivo de reduzir para ganhar menos. Consequentemente, também ele altera, né, o tempo de contrato. E outra diferença também do modelo alemão é com respeito à justiça do trabalho, digamos assim. Se uma empresa no Brasil descumprir algum contrato, a justiça do trabalho ela vai se basear nas leis para poder julgar a situação. Na Alemanha, essa justiça ela se baseia nos termos do contrato. E os juízes eles verificam cada ponto do contrato para ver se o contrato foi honrado, em vez de se basear em uma lei. Falando agora do sistema francês, ele é baseado praticamente nos contratos entre o empregador e o empregado. Existem cerca de 30 tipos de contratos diferentes, relacionados à função exercida de cada empregado. Mas, basicamente, esses contratos são divididos em duas formas. Primeiro são os chamados CDI,
São os contratos de duração indeterminada e os CDD, que é o contrato de duração determinada. Os CDI, eles é o que mais assemelha com o sistema trabalhista brasileiro, porque ele possui muitas vantagens previstas por lei, inclusive são vantagens até superiores a que uma carteira de trabalho brasileira, pois possui carga horária de 35 horas semanais, as horas extras são pagas em dias de folga, e dessa forma elas são cumulativas, ou seja, o período de férias pode variar de 5 até 10 semanas. E o 13º não é obrigatório, é opcional da empresa. E acontece o seguinte, as empresas buscam mais os chamados CDDs, né, por conta que ele tem um período determinado de contrato. E o que acontece é que eles vão prolongando esse tempo de contrato, já que o CDI ele possui tanta burocracia associada a ele que se torna praticamente quase inviável para a empresa fazer um contrato sobre essas condições de duração indeterminada.